Né, mais uma dessa programação com tanto bom gosto que a gente faz aqui na Rádio Muriaé, né? Hoje foi demais, viu? Hoje a gente só trouxe grandes cantores, Celi Campelo, né? Raça Negra, Roupa Nova, né? Trouxemos o Creedence e agora a grande Maria Bethânia. Gente, 10 horas e 20 minutos. Vamos lá para nossa entrevista do dia. Nem tenho certeza que você vai curtir. Você que se interessou na semana passada. Foi na semana passada. A entrevista com a professora de português aqui. Se atente, aumente o volume do seu rádio para você curtir essa de hoje. Convidado especial na entrevista do dia. Pois é, a entrevista do dia é muito importante, muito legal. A Isabelle Oliveira está aqui, vai me acompanhar nessa entrevista e vai apresentar, né, a entrevistada de hoje. Não é isso, Isabelle? É isso mesmo, Wagner. Um dos assuntos que tem mais repercutido ultimamente aqui em Muriaé é o concurso público da Prefeitura. E nessa última segunda-feira a gente trouxe aqui uma professora de português para dar dicas, né, sobre a prova do concurso. E hoje a gente traz uma professora de matemática, ela que é professora da rede municipal e estadual aqui de Muriaé e também dá aula para concursos. Rayane Fialho, seja bem-vinda, professora Rayane. Isabelle, bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje participando com vocês. Entrevista de português e agora de matemática, né? Exatamente. Só vai mal no concurso se quiser, né? Só vai se quiser mesmo, porque tá tudo disponibilizado também lá no nosso Instagram, entrevista com a professora de português. E lembrando, né, aos ouvintes que essa entrevista também está sendo transmitida pelo Instagram. Vocês podem entrar lá, mandar comentários, dúvidas aqui para a professora, que a gente vai passar tudinho para ela. E, professora Rayane, quando o assunto é concurso público, o que é mais explorado na prova de matemática? Isabelle, primeiro vamos esclarecer a importância da matemática. Ninguém consegue negar que usa a matemática todo dia e nos mais simples afazeres do dia. E se eu começar a listar aqui, eu vou me demorar. Mas só ao acordar, a maioria ou usa um despertador ou já acorda olhando as horas do relógio. Isso segue no decorrer do dia, em diferentes graus, dependendo da sua profissão. Mas mais que isso, a matemática é importante no desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, da capacidade de investigação e da solução de problemas. E é por isso que muitas vezes ela é cobrada em concursos públicos. Porque um concurso público é uma forma de selecionar os melhores candidatos e avaliar a competência dos mesmos. Nas provas, o que é mais explorado são as operações básicas, aquelas aprendidas no ensino fundamental, que vai da adição à radiciação, interpretação de problemas matemáticos que envolvam os conteúdos básicos, razão, proporção, regra de 3, que é a preferida dos concurseiros, raciocínio lógico e sistema métrico decimal. Tópicos básicos no conteúdo da matemática e que servem de fundamento para tudo. O peso da matemática nos concursos públicos é muito importante. Afinal, como uma pessoa estará preparada para assumir um cargo público sem saber calcular, sem saber resolver problemas básicos do dia a dia? E falando do concurso da Prefeitura de Muriaé, ela adicionou, na última retificação, a matemática para o cargo de professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que serão professores que ensinarão matemática para as crianças. Então, eles precisam estar preparados para o que irão ensinar em sala de aula. Você citou aí, eu fiquei até curiosa, né? Por que a regra de 3 é a favorita dos concurseiros? Eles acreditam que dá para usar a regra de 3 em tudo, né? E realmente ela é muito prática. Sempre que a gente tem grandezas ali envolvidas, a gente consegue usar a regra de 3. Eles usam como se fosse um subterfúgio, é isso? Primeiro eles tentam tudo na regra de 3. Se não der certo, aí parte para outra alternativa. Aí eles pensam em outra coisa. Ô, Ryan, deixa eu fazer uma pergunta. É bom rabiscar a prova e fazer aqueles cálculos sempre anotando para ver o que está fazendo? Porque assim talvez consegue eliminar algumas questões, né? Sim, é o que eu vou falar, que eu ia falar aqui nas dicas para concurso, é que a gente tem que ler o exercício e ir tirando os dados dele mesmo, né? E fazendo as contas. Outra dica é a gente sempre fazer as contas em casa mesmo, né? Quando você está estudando, fazer as contas sem o uso da calculadora, porque isso facilita o raciocínio e acaba te preparando para a hora da prova, porque tempo é essencial em um concurso público, né? O tempo ali que você gasta para fazer a prova, enfim. Então, é importante, sim, ir rabiscando e fazendo. O meu caderno, pelo menos, gente, ele era todo rabiscado. A professora falava que não tinha problema, e realmente não tem problema. Aquilo ali se apaga com borracha. E as provas deixam também espaço, hoje em dia, quando é prova de matemática, para fazer rabiscos e as operações ali. E, professora Rayane, a gente conversou aqui, né, com a professora de português na segunda-feira sobre interpretação de texto. A matemática também exige uma boa interpretação de texto nos enunciados ali? Como funciona?
Eu vou ser obrigada a ser exata, assim como a matemática. Sim, ela depende muito da interpretação de texto, que o candidato irá fazer do desenvolvimento, né, do enunciado para desenvolver as questões. Como eu sei qual fórmula, qual operação, qual raciocínio eu vou usar se eu não consigo interpretar o que está sendo pedido ali no enunciado? E esse é um dos principais problemas na aprendizagem da matemática. Não saber interpretar e, assim, não conseguir resolver as questões. Não tem como resolver uma questão com uma adição se o enunciado falava para repartir. Ou seja, ali você deveria usar a operação da adição e você fez da divisão, e você fez uma adição. Muitos candidatos não sabem interpretar e resolver os exercícios e desistem. E isso faz crescer a crença que ele não sabe, que é difícil, que a matemática é impossível. E falando um pouquinho dessa dificuldade aí, quando a gente vê um enunciado numa questão de matemática, pelo menos eu, quando fazia a prova, eu me assustava muito, às vezes, com a conta mesmo, né, que tá ali. E ao se deparar, então, com uma questão ali que tem aquela conta, o que o candidato deve fazer? Quais os passos depois, além de se assustar, respirar fundo, né? E que deve fazer depois, os passos assim? Então, diferente do português, geralmente os exercícios de matemáticas não são tão extensos, que vem com aquele texto enorme que você precisa, né? Igual a Flávia falou aqui, que você vai direto para as questões, tenta ser objetivo para depois ver o que você precisa no texto. Não, na matemática ela vem com os exercícios menores. Por isso a gente lê toda a questão com atenção, vê o que é dado na questão que é pedido para começar e pensar em qual operação, fórmula ou raciocínio será utilizado. Se for uma questão mais complexa, dividir em partes e vai resolvendo aos poucos, mas sempre se atentando ao que é pedido no enunciado. Muitas vezes em exercícios mais complexos, o exercício te faz uma operação e que é o complementar dela. Eu vou usar um exemplo para ficar mais didático. Às vezes o exercício te dá tudo para você descobrir quantos livros ficaram em um estante. E, na verdade, no enunciado está te perguntando quantos livros foram retirados. E a banca vai lá e coloca as duas respostas. Então, se você não estiver bem atento ao que foi pedido, você vai lá e coloca a primeira resposta que você acha. Quando, na verdade, te faltava fazer uma última operação de subtração. Por isso, o candidato deve estar bem atento ao que foi pedido no enunciado, senão você perde uma questão por um erro bobo. A gente recebeu aqui no WhatsApp uma pergunta, não colocou o nome, mas a pergunta é interessante. Porcentagem pega muita gente no concurso, ela está falando que os concursos que ela fez cai muita porcentagem. Qual que é a dica que você dá para cálculo de porcentagem, que às vezes realmente, né, tira as nossas dúvidas? Regra de 3. Regra de 3. A porcentagem a gente consegue resolver ela pela regra de 3, sempre. Só que a gente precisa sempre estar atento, porque a regra de 3 tem lá suas grandezas a serem, né, utilizadas, e na porcentagem isso varia muito ao que o enunciado quer. Às vezes ele quer uma porcentagem, às vezes ele quer o valor do desconto, às vezes ele quer o valor final. Então, tudo isso a gente vê quando a gente vê a regra de 3, os diferentes, né, tipos que podem acontecer. Agora, a porcentagem na regra de 3, se você se atentar ao que está sendo pedido e como você vai colocar ali, dispor, né, a gente chama de uma tabelinha, você não erra. Tem umas pegadinhas da porcentagem que eu errei uma vez, que é, por exemplo, 100 tira 10%, né? Vem para 90%. E aí adiciona 10%, a pessoa acha que volta para o 100%. Não é isso, Rayane? Não volta. Isso é uma pegadinha muito comum. O próprio, né, comando da questão, ele vai dar um desconto e depois adiciona, igual você falou. Não fica a mesma coisa, né? Porque quando a gente aplica um primeiro desconto, ou que seja um acréscimo, ele muda aquele valor total, né? Vamos pensar em R$100. Se eu tiro 10% de R$100, é R$10, fica 90. Agora, quanto que é 10% de 90? 9. Se a gente adiciona 9 agora 90, fica 99, não volta para o 100. Então, isso faz diferença sim. Por isso que a gente não tem que ler, seria um exemplo desse enunciado mais complexo, né? Então, a gente tem que dividir ele em partes, fazer primeiro o desconto e depois o acréscimo. Não pensar que é tudo uma coisa só. Outra pegadinha, né, que eu sei muito bem, que eu já caí algumas vezes, mas depois eu aprendi, né, é a questão da ordem, adição, subtração, divisão e multiplicação. Tem uma ordem para resolver o problema, não é? Você não pode resolver pela ordem que está no enunciado, na conta ali mesmo, né? Como que isso funciona? Então, são expressões numéricas, né, que a gente fala. Eu costumo falar que a gente vai do mais difícil para o mais fácil. Ou seja, a adição e a subtração são os mais fáceis, então eles ficam por últimos. E também tem os símbolos, né? Parênteses, colchete, chaves, isso também tem uma ordem. Então, eu falo que a gente começa do mais difícil. Tem uma raiz lá, começa dela. Tem uma potência, vai para ela e vai diminuindo o grau de dificuldade. Certo. E
nessa preparação, né? A gente sabe que a matemática é uma dificuldade para muitas pessoas. Como que o candidato faz para se preparar para a prova de matemática? Bom, o principal é uma boa base em matemática. Fato. Se você não tem, fazer um cursinho é essencial. Outra dica bem importante é criar o hábito de resolver questão. Comece pelo básico e vai progredir nos tópicos de acordo com o seu edital. Evitar usar a calculadora, como eu já falei aqui, né? Pensar que o tempo é muito importante na hora de um concurso público. E que não é permitido no concurso. Também não é permitido em concursos públicos. E outra estratégia essencial é verificar as provas de concursos públicos anteriores. Ao realizar exercício da banca, você descobre como a banca gosta de cobrar os conteúdos, né? Como é a linguagem dela. A gente conversou aqui, professora Rayane, com a professora de português, no caso, e ela falou que tem algumas estratégias em questão de múltipla escolha. A gente sabe que a prova da prefeitura é de múltipla escolha. Para matemática também tem alguma estratégia? Então, a primeira coisa é conhecer a banca. Como eu já falei, existem bancas que colocam absurdos que ao ler você já elimina ali alguma alternativa. Mas a matemática é exata, né? Então você tem que ter o resultado ali em alguma alternativa, o que é um ponto positivo, porque aquilo ali confirma a sua linha de raciocínio. Agora, fiz tudo e não achei meu resultado. Achei 2 bem parecidos. Bom, reveja seus cálculos. A banca costuma colocar respostas possíveis de se encontrar caso o candidato erre uma operação, uma vírgulazinha. Tem também questões que a alternativa te ajuda a resolver. Muitas questões têm como a gente usar as alternativas para resolver o problema, para resolver o enunciado. Então, tudo depende de uma boa base matemática e da interpretação das questões. Eu falo muito que a matemática é pela resolução de exercícios. Quem nunca bateu o olho em um exercício e lembrou de algum que já fez parecido? Eu faço, pratico, vejo as diversas formas que um conteúdo pode ser cobrado e com isso meu cérebro me ajuda a interpretar na hora da minha prova. Rayane, você aí dá aula de concurso, né? Faz um tempo para a prova de concurso faz um tempo. Quais as maiores dúvidas na matemática dos seus alunos, assim, e que você falaria para as pessoas terem mais atenção, estudar mais para essas provas? Eu acho que a maior dúvida é na interpretação do que ele tem que fazer no exercício, né? E eu falo muito, assim, eles fazem as aulas e acham que ali basta. Não, tem que praticar, né? Tem que ver como o exercício é cobrado. Às vezes a gente visualizando o que o professor está fazendo, isso nem serve só para matemática, né? Serve para todas. Mas a matemática é principal. Você precisa praticar o exercício, você precisa ver as diferentes formas que um exercício pode ser cobrado, né? Certo. E falando um pouquinho agora para quem está interessado em aprender um pouquinho, você falou que um cursinho é essencial. Onde você atende? Como que faz para poder contratar os seus serviços? Eu atendo lá no Mar Center Shop com a Flávia Junqueira. Que foi a professora de português. Foi a professora de português, professora aqui. Ela atende português para concursos e eu matemática para concursos. Além também dela ter lá reforço escolar, né? Uma sala, assim, bem diversa. Sala 114, se eu não me engano. Meu número para contato é 98511-7640. Você pode repetir o número pra gente? 98511-7640. Certo, eu gostaria de agradecer, né, a presença da professora Rayane Fialho aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas sobre matemática. Agora tá todo mundo aí munido de informações, né, Wagner, sobre matemática, sobre português. Agora é pegar firme e estudar aí para essa prova, para mandar bem. Gostaria de agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço, Isabelle. Obrigada. Wagner Mello. Wagner. Obrigado, né, Rayane? Legal, muitas dicas. Pelo menos as matérias básicas a gente já deu um panorama para as pessoas, né? Que é português e matemática. Parabéns, então, pelo trabalho. Tem rede social? Tenho. Rayane Fialho. Rayane, como é que é o Rayane? Porque tem com Y, né? Tem H. É complicado, meu. Então vai lá. É RHAYANNE Fialho. @ Rayane Fialho. Isso aí. E para quem ficar com dúvida nesse nome ainda, ou não pegou aí, né? É só acessar o nosso Instagram, que essa entrevista vai estar lá e a gente vai marcar a professora Rayane. Então você vai ficar muito mais fácil de pegar ali o Instagram dela. Obrigado, Isabelle. Obrigado, Rayane. Sucesso para vocês. Né? Quem sabe a gente não receba aqui depois mensagem de alguém que foi aprovado. Falou, eu peguei as dicas aí com a professora Flávia e a Rayane. Flávia, né? A primeira que veio, né? Flávia Junqueiras mesmo. E você, como disse a Isabelle, pegou essa entrevista na metade, achou interessante? Vai lá no nosso Instagram, vai estar lá na sessão ao vivo, né? Às vezes você olha lá no feed e não tá, mas clica lá em cima ao vivo para você achar a entrevista que a gente fez aqui com a professora Rayane Fialho, tá certo? Obrigado mais uma vez às duas, né, Isabelle e também a Rayane, por essa entrevista muito legal mesmo que a gente trouxe hoje, tá certo? 10h30.
35 minutos. Daqui a pouquinho a gente está de volta.